episódio foi fundamental. Por quê? Porque a fala do Hélio chamou a atenção de vários aspectos que tem a ver com o momento. Entendeu? E a fala do Jairo, do Ivanir, traz elementos interessantíssimos. Mas eu acho que a gente tem que olhar para o lado, aprender também com os nossos, até como eu aprendo sempre. O que eu aprendi é o seguinte, de várias coisas. Depois de doutorado, né, eu vou para o terreiro, para a comunidade de terreiro, já velho, e aí velho não existe, e me reencontro com esse ambiente ancestral e tal, e me confirmei no bar de tambor, no humilde, ô cabeceira, né, o que eu tenho aprendido? O que eu tenho aprendido? Né? Primeiro que eu faço parte de uma comunidade diferenciada em relação à universidade. Né? E segundo, né, que a gente, muita coisa que eu tinha como certeza, caíram por terra. Muita coisa que eu achava que era, não existe. Né? Então eu estou no processo de reaprendizagem. Porque a vivência, a experiência, a prática cotidiana está se somando algo que eu já trazia na minha vida, desde lá, família negra, 10 do Morro, Dona Zilda, 91 anos, que é a minha grande aprendizagem, né? Tirou 9 no Morro, ainda sofria na mão do meu pai, negro, machista, gente boa, que até bandido tinha mão com medo dele naquela época, bandido, ainda tinha código de ética, né? Está lá no Morro, lá na Rua da Vale, a gente foi no Tuiuti. E o que eu tenho aprendido muito? E tenho ouvido muito. E aí eu parei para ouvir mais. A gente adora falar. Adora falar. Né? E a gente adora falar. E muitas vezes falar a partir do quê? Da nossa experiência, sempre como centralidade, como se o mundo girasse em torno de nós. E que eu tenho aprendido que não é bem sério. Precisamos ouvir muito. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que se nós estamos aqui hoje, se essa comunidade, como diz lá o ministro André, né, da primeira formação social negra brasileira, tem a ver com os terreiros, tem a ver com os quilombos, se eles resistirem isso tudo, resistirem o processo de escravização, diáspora, etc., a gente tem que tomar muito cuidado com a ideia de verdade e com a ideia que as pessoas têm que pensar a partir do que eu falo, do que eu tenho, a partir de uma certa ideia de igualdade como anulação da diferença. Falamos tanto de diversidade, de igualdade, na hora nossa, a gente mesmo, muitas vezes, passamos por cima das nossas diferenças ou desconsideramos nossas diferenças e não percebemos que aí é que está a nossa riqueza. Aí é que está o nosso grande lance. Nós chegamos aqui porque somos diferentes. Diferentes em vários aspectos. Mas tem algo que nos une. Tem algo que nos traz aqui. Então, pertencimento o termo, né, federado. Existe muita moda, né, até moda. E eu me lembro quando eu cheguei no teatro, uma das coisas que eu fiquei maravilhado no teatro, recém saí de ciências sociais, dando muito, pão de pá, querendo fazer a revolução, matar branco e tal, eu falei, opa, é aqui que eu quero. Quando eu ouvi assim, primeiro, bando de crioulo à frente de uma organização, naquela época, porra, já era negócio. Segundo, uma organização fora do Estado. E outra coisa, não só lutava, como também pensava e produzia fora da academia. Ali eu vi a possibilidade de materializar aquilo que eu tinha lido e me apaixonado pelo Antônio Gramsci, que era tal do intelectual orgânico. Eu enchi o saco desse cara aqui, é o tal do intelectual orgânico, que não é o indivíduo. Contra a hegemonia, não é para construir a hegemonia. E aí, a competição de hegemonia. E aí, quando a gente começa a entender como é que é isso, a fala do Ed chama atenção, porque por conta do campo que ele lida, do campo jurídico, e nós participamos de vários campos diferentes, eu estou na universidade, né? O teatro está lá com o campo das organizações, a outra está lá no campo. A gente lida com várias camadas lá no primeiro, estamos sempre em luta. Então, tudo isso todo mundo sabe, todo mundo entende e nos une. Antes de nascermos, já nascemos lutando. Né? Os nossos ancestrais pela sobrevivência, né? Afrodiaspórica para a recriação, por isso que tudo é recriação e invenção, não tem problema de ser recriação e invenção. Para nós não pode ser problema. Entendeu? Até porque são mesmo. Onde a Nigéria é diferente, que a Nigéria. Mas não é à toa que o terreiro sintetiza uma série de elementos e de fundamentos advindos de sociedades milenares anterior à civilização europeia. Nunca me deram a oportunidade de conhecer muito. E que por muitas vezes teve que se fechar
deixar em segredo por conta da opressão do Estado. E não desapareceu. O fato de eu estar numa universidade, o fato de hoje a gente ter o primeiro reitor da Universidade de Medicina da Bahia negro, né? O fato de a gente ter deputados negros, advogados negros, etc. e tal, não tira o fato de que a lógica, né, da dominação não mudou. A lógica da dominação não mudou. E aí a gente precisa fazer uma discussão séria. Quando a gente fala em nome, como é que eu vou falar em nome de terreiro? Entendendo que existe terreiros e terreiros. Uma complexidade de tradições, uma coisa é Angola, outra coisa é Jegue, outra coisa é Nagô, as diversas combinações. O terreiro aqui, mesmo tendo elementos do Urubá, tem o caboclo, que está dentro de outra dimensão. Como é que é isso? Eu não entendo essa pluralidade, esse dinamismo que nos trouxe até aqui, apesar das invasões da polícia e até hoje aí pelos evangélicos, né? E sobrevive, é porque algo muito especial tem nisso aí. E tem com aqueles e aquelas, né, que fundaram esses espaços, constituíram essas comunidades com a solidariedade, acolhimento, né, não só tratando da cura, né, física e mental, espiritual, e indo para além disso. Isso que terreiro, e aí eu tenho muito cuidado, não uso o termo religião, uma série de razões, eu uso comunidade, tem uma dimensão religiosa. O terreiro é muito mais disso do que podemos imaginar o que é enquadrado em determinado conceito, academicamente válido, e etc. e tal. Agora, precisamos entender, se estamos de luta, primeiro luta contra quem? Contra o quê? E segundo, quem somos nós? Quem somos nós, que exército nós trazemos, né? Quem são os possíveis aliados, e a luta o quê? Contra o quê? O que é o Estado brasileiro? E qual foi a relação que nós tivemos forjada do Estado brasileiro com a sociedade, principalmente com aqueles que se escravizaram e submeteram não só à opressão e que tiveram que sobreviver, porque poderia ter desaparecido, mas a gente desaparece de outras formas ao longo da história. Daí o apagão epistemológico, cadê o Jáde? Eu sempre, quando o Jáde trazia essa palavra apagão epistemológico, eu falava, caralho, ele traz isso, ele traz o elemento do cacete. O problema, né, é que muitas das vezes a questão não é só expressar isso. É como é que se constrói coletivamente projetos de transformação social. Então, se eu estou na universidade, qual é o meu desafio, velho? Como é que através do LEAP e tal, eu estou com intelectuais negros, pessoal da letra, literatura, pessoal da sociologia e tal, a gente não consegue sentar para pensar coletivamente. Uma merda. Porque existe uma lógica de dominação. Sim. Que tem a ver com individualismo e tem a ver com capitalismo. Não dá para brigar, ser antirracista, tem que discutir essas questões de como é que esse capitalismo é a dinâmica. Já que esse processo inventado, que o Brasil é inventado, ante a terra lá de Pindorama, dos donos da terra, não é à toa que em Angola, o Tata, ninguém fala, tá aí, quando nós chegamos aqui, o banco, tivemos que saudar os donos da terra. Então acabou que não está de bobeira. Mais tarde vieram os urubás. Mas ao mesmo tempo, muitas das vezes, nós mesmos provocamos um desapagamento entre nós. Por uma série de razões. Só que o problema não é esse. Porque não existe só um problema. Agora, de que dimensão nós estamos falando? Se eu estou na universidade, o que eu espero? Pelo menos acreditava nisso. Pô, chegou um monte, chegamos na universidade, beleza, doutor. E agora vai ser o quê? Vai ser mais fácil. Junta a turma, vamos pensar uma universidade antirracista, universidade rural, centenária e tal. Fui candidato para o professor Ricardo, 2 pretinhos. Cadê? Perdemos ele. E tivemos que entender porque perdemos, porque não era uma candidatura dos grupos negros, organizados, isso nunca foi. Nunca fomos capazes de fazer esse tipo de discussão. Tivemos um momento áureo do movimento negro, década de 80, encontro do Sul e Sudeste, encontro do Sudeste, primeiro encontro de entidade negra no Pacaembu. O MNU, o Bacital, estava com a turma mais radical, fizeram fora discordando. E lá naquele encontro, vocês lembram, né? O CEAP estava lá, o CEDOM estava lá, nós fizemos um encontro. Dentro desse encontro, para trazer quem pensava e escrevia, independente de ter título ou não, de estar na academia ou não, para a gente produzir uma rede de reflexões críticas para consubstanciar a ação política. Porque naquele momento nós não tínhamos dúvida de quem a gente estava, contra quem a gente estava lutando. Inclusive contra a ditadura militar. Tivemos que fazer aliança, né, com vários grupos. Então o que eu tenho entendido é que se nós estamos aqui a partir da provocação, que eu questiono eles também, questiono a Silvana, questiono tal, que às vezes eu vejo coisas maravilhosas, tesão,
poder, não, peraí. Mas como é que se constrói? Se eu já começo construindo desconsiderando o outro. Né? O que é? Como é que é a nossa querida ali, né? Uma das coisas que eu aprendi, né? Na universidade, né? Tudo na base do individualismo. Então a pessoa chega lá, eu sou isso, isso é bacana. Né? Agora, quando eu atuo como Leafro, como é que fica coletivamente? Quando eu atuo como Ferreira, como é que é essa identidade cultural, essa identidade coletiva? Porque falar de mim, falar a partir do que eu penso, a partir da experiência, dizer que tem que ser por aqui ou por ali, é fácil. Agora, eu estou disposto a abrir mão do que eu penso, uma vez eu não estou por ali para poder trabalhar uma construção coletiva, ela foi muito feliz. Aquela mulher que sentava perto de mim. Ou discutir com um ou dois no universo de infinito terreiro, e a partir de um terreiro eu falo em nome de todos os terreiros. Como é que é essa coisa? Então, uma coisa é meu posicionamento individual, outra coisa é o posicionamento coletivo, do ponto de vista político, tem a ver com representação política. Por isso que a representação importa. Por isso que precisamos ter gente lá, onde quer que esteja. Agora, não adianta estar só uma pessoa lá que ela não está atrelada a um projeto político de transformação daquele espaço, como a universidade, estamos falando da universidade. Talvez o Ed pode falar melhor dos partidos políticos. Eles vão falar o Ed com certeza vai falar melhor da estrutura política judiciária, porque esse é o Estado que está aí. Então não adianta dizer que eu não vou considerar isso ou aquilo, que eu não vou dar ouvido isso ou aquilo, porque aí eu vou estar fazendo uma discussão de surdo e mudo. Só quero que me ouçam. E isso, de uma certa forma, traduz um certo autoritarismo. Está na base da nossa cultura política. E o quanto nós somos autoritários. Que a gente está atravessando lá. Então, quer dizer, essas reflexões, hoje, eu não tenho nenhuma resposta, apenas quando o Lendelson Pará me trouxe aqui, a primeira Samuel. coisa que eu vim aqui, foi eu senti isso aqui, dentro daquela ideia da bomba, porque tem uns achados aí, tudo é modismo. Tá? Tem uns achados aí do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista da estratégia política, porque os nossos, quando eu fui lá no Bate-Folha, e a primeira defesa do doutorado dentro do terreiro, e eu olhei, conheci lá só e vi que o Bate-Folha cresce com a cidade, como gerou, cresce com os bairros. Olha, os terreiros, eles são não só testemunha, como são sujeitos históricos do crescimento de tudo isso. Então, como é que é? Então, esses nossos grandes lideranças, elas foram altamente políticas e estratégicas para poder lidar naquele contexto histórico de opressão, para dar tudo para os caras da economia local, fazenda, do comércio, e os terreiros alimentam todo um comércio local. Então aí até hoje alguns têm mais de 100 anos, outros foram recriados a partir de sucessão, que é um problema complicado. Então o que são realmente? A gente está falando em nome de quem aqui? Eu me sinto autorizado em falar em nome da minha comunidade religiosa? Não. Porque existe uma formação social, existe toda uma série de elementos que conformam essa organização, que aí eu desconsiderar tudo aquilo. E aí, se a tradição é fonte de conhecimento, a partir da ancestralidade desse espaço, o que eu faço? Eu nego a tradição? Ou recrio a tradição a partir daquilo que eu penso? O que é isso? Recriar a tradição a partir daquilo que eu penso? Entendeu? Porque, como eu posso entender isso aqui? Sem conhecer a história do pai Jair, de tudo que ele vinha produzindo, pensando, e ficou incompleto ao passo de chamar o filho dele e dizer, olha, faça isso, vai passar algumas orientações. Mas outras orientações é a própria comunidade do Lendelson Pará que vai encontrar. E quando eles nos chamam, estão nos chamando o quê? Para trocar, para a gente poder contribuir nesse projeto de coletividade. Eu falei, eu posso contribuir com a questão do acervo, com a questão da memória, com a questão do padrão, porque primeiro que precisa de dinheiro. Então, quando eu faço aquilo que o Ed fala, quando eu vou fazer, a gente vai fazer um projeto do IFAM, lá, por edital, a gente vai usar qual linguagem? A linguagem que meu amigo traz dali, tem que chegar lá e vão olhar aí, está excluído, está fora. Então, aí tem que tomar muito cuidado porque ele está se relacionando. Se eu estou me relacionando com algo, eu vou ter que me relacionar nesse campo a partir das armas que devem ser estabelecidas. Aí nós temos que ser mestre do espaço, abre o espadachim e só atacar de surpresa. Para isso eu preciso saber quem somos nós. Então eu estou vendo hoje nós estamos em moda, hoje é moda de defender, hoje é moda
moda aí pro terreiro, né? Hoje é moda a escola de samba, né? Também a lei, né? Já tem orçamento que foi botado nessas armadilhas digitais, porque os recursos são poucos, mas para dizer que eu contemplo muita gente, eu posso dar uns 5 mil reais, uns 10 mil reais, a turma se degradia aí, fazer um livrinho visual, e digo que estou fazendo política pública voltada para a comunidade negra. E a lógica continua. Então, eu estou trazendo só essa reflexão, por quê? Porque existem várias camadas nessa luta e a gente precisa chegar a um nível de entendimento, e para chegar a um nível de entendimento que não precisa ser, que não é meu, tem que ser algo construído coletivamente, que não é meu também, não é seu individualmente, não é, e que eu penso numa coletividade, porque, como eu disse, o terreiro tem história construída, entendeu? A Silvana, então. Então, o terreiro tem processo histórico. Eu não posso considerar o processo histórico que me trouxe até aqui. Eu não posso jogar isso tudo. Então, como é que, nesse processo, ela coloca um desafio, né? Como é que a comunidade se pensa no atual momento, né? Da sociedade contemporânea, da sociedade brasileira, óbvio que a comunidade, então, assim, como qualquer um de vocês, eu contribuindo nessa reflexão. E por isso, sempre sabendo não gostando, mas o pertencimento, sabe? E a ideia de que estamos juntos pressupõe o reconhecimento da diferença. Valeu, meu mestre.